quantos estão amém, digam felizes. E quantos estão felizes, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Né? Você pode tomar o seu assento, o Beto vai dar ali o sinal quando... Já pode? Maravilha. Queridos, rapidamente eu gostaria de ler um texto com vocês. Enquanto você toma o seu lugar, você que já está no seu assento. É um texto que está no livro de Salmos, capítulo 126, rapidamente. Esse aqui é um salmo de cântico, né, de esperança e gratidão, muito oportuno para a gente começar o nosso momento de gratidão, culto ao Senhor. E esse salmo diz o seguinte, o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Eu fico imaginando essa figura, né? Quando o Senhor nos libertou e nos trouxe de volta para Sião, ou seja, para o nosso lugar, para a nossa terra natal, éramos como aqueles que sonham. Você já viu um bobo alegre? É o jeito que eu olho para a Laurinha, minha filha de 9 meses, e para a Vitória, né? Assim, o Lucas está com cara de bobo. Eu falo, cara, mas se você soubesse o que o Senhor fez na minha vida, aleluia, né? Então, é maravilhoso. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, olha só, o Senhor fez grandes coisas por este povo. E aí o povo falava assim, ó, é verdade, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por essa razão que estamos alegres, aleluia. Será que outras nações, por assim dizer, outras pessoas que talvez não fazem parte do seu convívio ali, conseguem olhar para você e falar assim, nossa, ali vai um povo diferente, né? Ali vai um povo, eu não sei, parece que o Senhor fez grandes coisas na vida deles. E aí você fala assim, puxa, é verdade, você não está errado não. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E aí ele usa a figura aqui do agricultor e fala assim, olha, aquele que sai chorando enquanto lança as suas sementes, voltará cantando com júbilos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia, porque a semeadura é isso, né? A peregrinação é um salmo de peregrinação. A nossa jornada aqui na terra tem sofrimento, tem dor, tem frustrações, tem desafios, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel nos sustentando. E há uma promessa aqui pra gente que mesmo que você semeie com lágrimas, com choro, com sofrimento, há uma promessa de que nós voltaremos colhendo com júbilo de alegria. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você se apegasse a essa palavra. Foi uma palavra que quando eu estava dirigindo no carro, eu falei, vou abrir com esse salmo. É maravilhoso, é lindo, e que o Senhor possa continuar sendo esse que nos sustenta em cada momento da nossa vida e nos faz ficar com cara de bobos alegre, porque nós estamos na sua presença, sabendo que Ele fez grandes coisas no meio do seu povo. Eu vou pedir ao Dani que ore ao Senhor, para a gente começar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te glorificar, Te agraciar, Te louvar, e que possamos levar daqui a Tua palavra no nosso coração, lá dentro, que possamos proclamar e viver essa palavra intensamente durante a semana, durante o mês, durante o ano, em nome de Jesus, amém. Aleluia, você que pode, fique em pé. Se você quiser permanecer sentado, fique à vontade, estamos na casa do Pai. Maravilhosa graça, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou,
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte... Vamos fazer um coral pro Senhor? Cordeiro de Deus. Oh, oh. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Mais duas vezes, só pra ficar bonito. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, oh. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Não tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. E o sangue. Seu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quantos são livres no Senhor? Aleluia! Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quantos conhecem essa? Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Vamos mais uma vez? Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida.
Aleluia. Essa canção que nós vamos ministrar agora, eu ministrei na última escala que eu estive, mais um mês. Vamos tentar fazer ela de novo. É uma canção que fala de gratidão ao Senhor. E às vezes a gente fica tentando encontrar alguma coisa, né, para oferecer a Deus como sinal de um coração grato. E a gente descobre que tudo que a gente pode fazer é oferecer mãos vazias, né, na posição de receber do alimento que só Ele pode nos dar. Então, quando a gente vem pensando que vai entregar alguma coisa, quem sai abençoado daqui somos nós, não? Aleluia! Glória a Deus! Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua mão. Vamos juntos? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Aleluia. Às vezes a gente tem que dar esse comando, né, para o nosso coração. O salmista sempre dá esse comando pro seu coração. O coração exulte no Senhor. Vamos, né? É uma disciplina espiritual, porque às vezes o coração não está com vontade mesmo, né? E eu me lembro de um texto do salmista que fala assim, ó, é tão tal que a gente precisa dar esse comando às vezes para nós mesmos, que ele fala assim, ó, não entrarei na casa em que habito, não subirei na cama em que durmo, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até preparar um lugar para o poderoso de Jacó. Ele está falando assim, ó, eu serei incansável, eu ficarei aqui, mesmo não querendo, mas eu não vou dar descanso até preparar um lugar para o poderoso de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção. Diga ao seu coração. Vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Só mais uma vez. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar.
Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso motivo, a nossa razão. Você pode se assentar em espírito de adoração, pensando no seu Jesus, no seu Mestre. Graças a Deus por essa manhã preciosa. Glória a Deus. É sobre Ele, é tudo sobre Ele, sempre. Amém? Nós vamos orar. Nós teremos agora o nosso momento de contribuições. Você que nos visita, não se constranja. É um tempo que a comunidade faz com alegria, com gratidão a Deus. Uma forma de dizer a Ele que Ele é a nossa provisão, né? Que Ele cuida de nós. Senhor, nesta manhã, nós te louvamos pela vida, te louvamos pelo nosso trabalho, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, sobre as nossas casas, Senhor. Tu tens sido bom, graciosamente bom, Senhor. Por isso, neste momento, muitos aqui vão te adorar também por meio do fruto do trabalho que vem de ti, Senhor. Receba, ó Deus, não como um espírito de troca, de barganha, mas como gratidão, amor e honra ao teu nome. E pedimos em especial por aqueles que gostariam de participar desse momento, mas ainda não podem. Que o Senhor ajude, abra portas, prepare, Senhor, os clientes, derrame a tua provisão, para que também possam participar da alegria, Senhor, deste momento, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade, se você vai contribuir essa manhã, para vir aqui à frente, colocar as tuas sementes, por gentileza. Graças a Deus. É até uma oportunidade para explicar. Às vezes você vai ouvir um bipzinho assim da igreja. Não é que a pessoa não desligou o celular, viu? Aproveite para desligar o seu, mas é um bipzinho do Ministério Infantil. Que às vezes as tias que cuidam lá em cima têm que sair correndo e descer. Estão usando um pager, igual aquele que você usa no restaurante. Porque aí já toca, então não se incomode se de vez em quando você ouvir um pequeno bip. Amém? Obrigado, Senhor, pela responsabilidade de cada um e do amor por essa igreja e pelos trabalhos que envolvem essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Silvio, lembrando que as contas são abertas a todos, principalmente aos membros, para que você saiba tudo que entra e tudo que é investido em relação a essa igreja e a essa comunidade. Antes de passar para um aviso, eu vou fazer primeiro um momento que é muito precioso, particularmente precioso para mim. Tem muita gente da minha família hoje aqui, além dos que já são membros, né? Meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, minha tia. Tem bastante gente aqui da minha família na igreja. Mas hoje eu vou ter o privilégio de apresentar uma sobrinha, né? Uma bebê de uma prima minha, que é a nossa prima caçulinha da família, é a nossa bebezinha. Só que a bebezinha cresceu, virou mãe de duas, né, da Rebequinha e agora da Belinha, né? Então, estamos aqui toda a minha família. Eu de certa forma prefiro que todos venham, né? Se toda a família puder vir aqui à frente, nós queremos usufruir desse tempo juntos, porque tem muita história aqui envolvida, né? Eu, por exemplo, vejo aqui minha tia Toninha, meu tio Álvaro. Eu passava todas as minhas férias lá quando eu tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eu passava as férias na casa deles. E, por favor, todos que puderem vir aqui, nós vamos dar um jeito de caber todo mundo. Vamos fazer uma foto bem linda. Meus primos, Gabriel, Felipe, que eu brinquei tanto na minha vida. E aí chegou o Lucão, queridaço, precioso, casou com a Rafinha. E aí vieram as princesinhas, Rebeca e a Isabela agora, né, Cati? Enquanto eles se ajeitam, fiquem à vontade, onde quiserem, onde tiver espaço. Eu costumo dizer algo sobre os bebês, né? Para quem é de casa, talvez seja um pouco repetitivo, mas a Bíblia chama muito a atenção para essa realidade do bebê.
O primeiro lugar é o Salmo 8, que eu já preguei sobre ele aqui. O Salmo 8 diz que, diante de toda a maldade do mundo, Deus tem uma fortaleza. Quem é essa fortaleza? É o pastor? Não, não, não. Quem é essa fortaleza? É o... Não, Deus escolheu extrair força, a sua fortaleza ou as suas barricadas dos bebês. Onde sai esse perfeito louvor, essa perfeita força, né? O Salmo 8. Então, se você estiver naqueles dias que você está amargo, ou como veio aquela mensagenzinha, né, do hacker, misântropo. Misântropo é aquele que odeia a humanidade, né? Você recebeu lá de madrugada, se assustou. Tem dias que você está assim, não quer ver ninguém, você está cinzento, você está amargo. Olhe para a principal fortaleza de Deus, que são os bebês. Ali você vai ver e vai ter certeza que a vida terá a última palavra e não a morte. Que Deus terá a última palavra e não o inimigo. Então os bebês são para nós essa lembrança, né? É por isso até que o professor Luiz Saião escreveu sobre a teologia do nenê. Por quê? Porque na Bíblia, quando a coisa está terrível, aí você pensa que vai chegar um exército celestial. Não, nasce a história de um bebê. O êxodo, período terrível da história do povo, nasce o bebê Moisés. Novo Testamento, período terrível, nasce o bebê João Batista. Período dos juízes, terrível, nasce o bebê Samuel. E tem o bebê Jesus. Então é muito curioso como Deus, para deixar muito claro que o poder pertence a Ele, na hora de mostrar que o bem, que a vida vai prevalecer sobre o mal e sobre a morte, Ele usa a figura mais simples e dependente que a gente conhece, que é um neném. Se a Belinha for deixada sem a assistência de ninguém, ela não vai suportar, pois Deus escolheu que essa fosse a fortaleza de Deus e a mensagem de Deus de que, olha, há esperança, há vida, o mal não tem a última palavra. E para os papais, um Salmo 127. Salmo 127 compara os filhos como flechas. Os papais não gostam muito que eu use essa figura, né? Porque a flecha um dia você tem que soltar, né? E os papais e mamães querem manter sempre a flecha no arco. Mas a Bíblia usa essa figura da flecha, né? E os pais, aqui juntamente com a família, são esse arco precioso que vai dar sustentação, que vai dar impulso, que vai dar alvo, direção. E um dia, tanto a Rebequinha como a Belinha vão voar para o alvo. Vão voar para o alvo. E é isso que nós queremos fazer nesse momento, quando nós apresentamos um bebê, é desejar que hoje a Belinha, né, ela seja mais de Deus, mais de Cristo do que a própria família. Porque a própria família, os pais sabem que são esse arco, que vão dar sustentação, que vão dar impulso, que vão dar direção para o alvo. Mas no fim das contas, essa flecha voa acima de tudo para Deus, acima de tudo para Cristo. Então eu estou falando mais do que normal, porque para mim é muito gostoso aqui, a gente quer que o momento dure mais, mas eu vou tentar pegar a Belinha aqui, para junto nós orarmos por ela, convidar você a ficar de pé, se você puder. Qualquer coisa, olha para a mamãe, então. É? Você quer falar no microfone? Você quer? Você quer falar? Você pode tudo, você é a fortaleza de Deus essa manhã aqui. Você é a barricada de Deus que lembra a gente, é? Você pode estender a sua mão e abençoar essa vidinha preciosa. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã preciosa. Em primeiro lugar, por ter aqui na frente pessoas tão caras, tão queridas, tão amadas, não só pela minha vida, mas é uma graça muito grande estar aqui com grande parte da minha família, Senhor. Alguns que moram fora, como a minha prima Rafaela, veio da Suíça, meu primo Felipe, Estados Unidos, e, enfim, tantas pessoas de tantos lugares, para estarmos juntos aqui como família, declarando que a nossa casa é Tua, Senhor. É uma alegria poder proclamar, Senhor, que a nossa casa, a nossa família é Tua. E neste momento, Deus, tão especial, tão significativo, poder apresentar a Belinha diante de Ti.
esse presente, essa visitação gloriosa, graciosa sobre esta casa, Senhor, Lucas e Rafaela. Este casal que é uma bênção, Senhor, e aqui já temos a Rebequinha e a Belinha como frutos, como presentes para esse lar. Nós queremos, Senhor, diante de Ti, abençoar a Isabela, Senhor. Declarar que ela é mais Tua do que dos próprios pais ou da própria família. Declarar, Senhor, que ela há de ser uma bênção para essa geração, que ela vem, Senhor, para exalar o Teu bom perfume, que ela vem, Senhor, para ser luz e sal, que ela vem, Senhor, para edificar, para plantar nos lugares desertos. Obrigado, Senhor, pela dádiva desta casa, e pedimos a Ti, guarde a vida dela. Guarde, Senhor, de toda armadilha, de todo mal, de todo intento do inimigo que queira, Senhor, fazer mal à Tua pequena. Nós pedimos que o Senhor a cerque, como a Tua palavra diz, por detrás e por diante, e sobre ela ponha a Tua mão, Senhor. Abençoa os pais que têm essa tarefa linda, mas preciosa e desafiadora de ser arco, de ser um arco para a pequena Belinha, para dar a ela o impulso, a sustentação e a direção que ela precisa para esta jornada da vida, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos, abençoa este lar, esta casa e esta vida, em nome de Jesus. Amém, 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 princesa. Obrigado, você não chorou, né? Vamos tentar fazer uma foto com as escadinhas. A gente vai fazer uma foto usando as escadinhas aqui. Então quem tiver celular e puder ajudar, a gente vai se arrumando aqui, tá bom? Graças a Deus, gostoso demais. Temos um último recado. Dia 25 de julho, teremos a nossa confraternização do Ministério de Homens da igreja. A gente faz jejum, tem consagração dos homens, a gente faz encontro dos homens. Esse ano estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, para entender a hombridade, o que significa ser homem à luz do apóstolo Paulo. Mas a gente também come e joga bola, né? E no dia 25 de julho nós teremos o nosso encontro de homens de fé. E durante a semana nós vamos compartilhando com vocês a imagem e tudo mais. Mas só para você já agendar homem, aí na sua agenda colocar dia 25 de julho. Teremos futebol, churrasco e um tempo bem especial. Amém? Pastor Silmar, missionário Silmar, que tem sido um parceiro aí na caminhada, né, que nos inspira, fazendo um trabalho muito precioso na África.
vai ministrar a palavra de hoje. Então seja bem-vindo, meu irmão, aqui à frente, por gentileza. Tenho certeza que o seu coração vai ser muito edificado nessa manhã. Amém. Tá ligado, né? Obrigado. Amém, irmãos, muito bom dia. Graça e paz. Grande alegria. Que privilégio poder estar aqui nessa manhã. Eu vim para uma conferência missionária no interior de Minas, numa cidade chamada Patos de Minas, uma igreja presbiteriana do Brasil, semana passada, e fui muito abençoado também. E que bom que deu certo, que esse último domingo, antes do meu regresso amanhã para a África, eu posso estar aqui com vocês. Ano passado foi no primeiro domingo de agosto, então foram 11 meses atrás que eu estive aqui. E antes de mais nada, irmãos, eu trago uma saudação da minha casa, da minha família. E tudo isso que a gente vê, as crianças, os bebezinhos, me enche de uma certa inveja no bom sentido. Porque agora, no início de agosto, vem o meu primeiro neto. A minha filha Bruna, que é a médica lá na Namíbia. Ontem já fizeram o tal do chá de bebê para ela. A minha esposa, né, está lá já para ajudar um pouquinho também, porque ela continua trabalhando no hospital. E as coisas no hospital lá são um pouquinho diferentes. Né, ela está trabalhando na emergência para poder estar mais perto de casa e sempre mais perto do esposo também. Então ela teve que aceitar uma posição na emergência. E de sexta até domingo é incrível o número de acidentes e de brigas que dá, com muitos incidentes feios. Então ela está bastante ocupada. O meu filho, que é o piloto, já completou as primeiras 500 horas, já está indo para 600. O Derek agora, ele ainda continua dando aula, né, na escola de aviação. Está indo para Cape Town para fazer 2 meses de treinamento com bimotor. E provavelmente o ano que vem ele vem para São Paulo, porque tem um convite já para fazer um treinamento no Airbus aqui em São José, não, na Embraer. Na Embraer aqui no Brasil, em São José dos Campos. Então, estejam orando para que as coisas continuem dando certo para eles também. A minha esposa tem me ajudado. E os trabalhos lá na África, eu tenho sempre mandado notícias. Alguém diz assim, você manda bastante notícia. Olha, é melhor mandar bastante do que não mandar nada, né? Então, se for demais, vai deletando conforme você puder. Só não me exclui, né? Eu nunca gostei de ser excluído. Eu me senti uma criança excluída, eu me senti um adolescente excluído, eu me senti um jovem excluído, e tantas vezes. Mas depois da minha conversão, no dia 14 de julho de 1987, era uma noite um dia muito frio, no inverno daquele julho em 87. E foi naquele dia que eu me converti. Alguém atravessou a rua e veio falar de Jesus para mim. E foi tão bom. Aquele aluno que era sempre chamado de bicho burro na escola, aquele adolescente que não tinha jeito para nada. Tem um versículo na Bíblia que diz, 2 Coríntios, versículo 17, aquele que está em Cristo, né? As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo na minha vida também. E só Jesus para fazer isso. Muito bom estar aqui. Eu gostaria de ler, antes de mais nada, um versículo que tem sido base na minha vida, que eu creio que é muito importante para os irmãos, para a igreja nos dias de hoje, por que não dizer, principalmente para a igreja brasileira. Vamos abrir no livro de Jó, no capítulo 19, e vamos ler o versículo 25. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Só a primeira frase, vamos repetir todos juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive.
Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor nosso e nosso Salvador, em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse domingo, por nós podermos estar aqui nessa casa de oração, nesse templo com a Tua igreja, Te buscando, Te louvando, Te bendizendo e podendo, ó Deus, ter essa reunião que é um culto ao Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã e ministra a vida de cada um, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar com cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos mostrar ali algumas fotos então. Há 32 anos atrás, para quem não me conhece, minha esposa e eu, nós fomos para a África e saímos no dia 22 de abril de Porto Alegre, embarcamos à noite aqui num voo da Varig, e desembarcamos na manhã do dia 23 em Johannesburg. Eu não sabia falar uma palavra de inglês. Alguns perguntam, mas por que não estudou inglês antes? Amados, eu não estudei nem português antes. Lembram, eu tinha uma dificuldade muito grande de estudar, eu tinha uma dificuldade muito grande de me concentrar. Eu já falei isso aqui o ano passado, né? Eu tinha muitas dificuldades, principalmente nos estudos, na área acadêmica, e não tinha como. Eu nunca me sentei uma meia hora, para não dizer uma hora, nem meia hora sequer, para estudar inglês. Eu aprendi a falar inglês na rua, na África, com os meus irmãos, meus amigos africanos, né? E português, então, eu tinha 6 anos de idade, quando eu fui para a escola, eu só sabia falar alemão. Lembram que eu já disse para vocês que eu nasci ali no interior de uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, né? Onde todo mundo, ainda hoje, tem pessoas que só sabem falar alemão ali. Os meus avós nasceram no Brasil, faleceram com a idade de 86 anos, os dois, sem saber falar português. Mas eu aprendi um pouquinho, é por isso que eu posso estar aqui nessa manhã. Mas se eu falar uma coisa errada, todos os crentes, os que já foram batizados, vocês têm a obrigação de me perdoar. Então nós fomos trabalhar com refugiados de guerras, né, com os angolanos refugiados por causa da guerra de Angola, que começou em 1975. A guerra de Angola, que começou e nunca acabou, até hoje ainda a revolução está lá. A guerra do Zaire, no caso, que hoje é a República Democrática do Congo, de Ruanda, Burundi, Libéria. Então havia um campo de refugiados com milhares de pessoas. E conforme essas guerras foram acabando, então nosso trabalho com os refugiados foi terminando também, e nós começamos a visitar as tribos locais. A Namíbia, apesar de ter menos de 3 milhões de habitantes, está chegando nos 3 milhões agora. É um país que tem a extensão territorial 2 vezes o tamanho do Rio Grande do Sul. Mas com menos de 3 milhões de habitantes. É o deserto mais antigo do mundo. E o mais bonito, mais atraente para mim também. Eu já estive no Saara, que é o maior deserto, mas o da Namíbia é o mais bonito. E com 9 línguas oficiais. Cada uma das tribos tem a sua própria língua e é uma língua oficial no país também, além do africano e do inglês. Aquela primeira foto que eu mostrei ali aqui é na tribo dos Quangales, na fronteira com Angola. O pastor Alois, ele é um dos discípulos que hoje ele cuida de 7 congregações que nós começamos. Hoje todas essas congregações já têm o templo construído, com o telhado colocado. Aqui é na tribo dos Hereros, na fronteira com a Botsuana. A tribo dos Hereros, esse prédio nós levamos 9 anos para construir. Vou contar rapidinho a experiência dessa igreja aqui. O pastor Matuzzi, que é o líder aí, ele já pregou na Vila Mariana, na Igreja Cristã da Família, umas 2 vezes já. E nós começamos esse trabalho debaixo de uma árvore, numa sombrinha. E depois colocamos uma tenda, construímos um templo pequeno, e veio um vendaval e derrubou a igreja.
E eu fiquei me perguntando, como que Deus permite derrubar um templo que foi construído para Ele? Aí comprei uma outra tenda, colocamos a tenda e começamos então a arrecadar dinheiro, recursos para construir um templo. E teve um dia que recolhíamos os dízimos e as ofertas. Outro dia eu falei que tirávamos os dízimos, alguém me repreendeu, me corrigiu na hora. E ali nós recolhíamos então os dízimos e as ofertas, mas no final do culto tínhamos sempre um desafio. Quem quisesse deixar uma oferta para ajudar na construção do templo. Podia ser meio quilo de cimento, um saco de cimento, para fazermos blocos e tudo mais. Mas naquele dia tinha um alemão, porque na Namíbia vem muitos alemães fazer turismo, porque era uma colônia alemã. E com isso ela é muito atraente para o turismo dos alemães. E tinha um alemão que queria ir num culto e lá num campo, lá num parque, onde ele foi ver os elefantes, girafas e tirar fotos. Ele queria ir num culto e alguém lá deu a referência da igreja e ele veio no culto. Claro que na Alemanha os cultos normalmente são 45 minutos, 50 e quando chega 1 hora, está todo mundo fazendo assim para o pregador. E o nosso culto, porque tem que ter 2, 3 traduções, vai quase para 3 horas. Né? Uma mensagem de meia hora é 1h30 de mensagem, com as 2, 3 traduções. Com o louvor, o pessoal vem, eles não vão a baile, eles não têm boates, eles não têm nada, eles vêm dançar na igreja. Então nós vamos cantando hinos de louvor e de adoração, e eles dançam, e é uma meia hora de dança. Cada um dos corais quer cantar. O coral de adolescentes, o coral de jovens, o coral das mulheres, o coral dos homens e o coral misto também quer. Então sobra pouco tempo e no final, então chega nas 3 horas. Mas no final do culto, estava o alemão já todo suado, era quase 40 graus de calor numa tenda. E nós fomos recolher então uma oferta agora para ajudar na construção do templo. E o alemão falou assim, kann ich bisschen mithelfen? Alguém entendeu? Posso eu ajudar com um pouquinho? E ali ele veio e trouxe uma oferta de 10.000 euros. Na segunda-feira passou numa casa de materiais de construção e passou o cartão de crédito dele lá e na nossa conta, então ele deixou um crédito de 10.000 euros que deu para nós concluirmos o templo. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu achei que íamos levar uns 20 anos para construir. Mas Deus é Deus. Vai passando? Hoje é o templo mais bonito quando o governo quer fazer carteiras de identidade, certidões de nascimento e outro programa de vacinação, é o templo da igreja que eles usam. Aqui então na tribo dos Quangales, alguém me perguntou na entrada se eu ainda faço aquele trabalho com hortas. Amados, eu não sei fazer outra coisa. Eu sou da roça. Eu me criei na roça. Eu queria ser médico, mas não sou. Deus me deu uma filha médica. Eu queria ser um piloto, não sou. Mas trabalhar na roça eu nunca me dei mal. Pelo contrário. Eu era criancinha pequena, eu tinha 5, 6 anos. Eu já tinha aprendido com os meus avós e com os meus pais que se a gente colocasse uma sementinha no chão, fechasse ela, se não chover dentro de 2, 3 dias, você vem lá com o regador, rega aquilo ali, ela germina, ela cresce, produz frutos e depois tem comida na mesa. Como diz o inglês, simple as that. Simples assim. Então hoje nós temos vários projetos de desenvolvimento comunitário através de hortas, aqui construindo a casa do Alois, que já está concluída. Os Bushmans, alguns chamam de pigmeus, né? Os Bushmans é uma tribo que não cresce. Eles vão diminuindo a cada ano que passa, a cada inverno, na verdade, porque dá para imaginar. Aqui em São Paulo hoje, para mim, não está frio. Mas vocês sentem frio. Aqui está mais ou menos 0 grau nesta manhã. Dá para imaginar eles andando assim? Eles passam a noite inteira correndo, as crianças.
Os adultos ficam esquentando o peito, as costas no fogo, fazem alguns exercícios, até amanhã, quando o sol esquentar a areia do deserto, e daí é onde eles vão dormir. Então dormem poucas horas, porque eles estão toda hora acordando, pegam no sono de novo, né? Os Bushmen, a idade máxima deles é 50 anos. Né? Então nós temos feito uma campanha, sempre, agora eu vou estar indo lá novamente, agora no início de agosto, levando mais toucas e cobertores para as crianças, principalmente para os irmãos, aqueles que já congregam na igreja. Esse daqui, todos eles já foram batizados. Vai passando. Aqui uma escolinha, uma creche que nós temos bem no deserto da Namíbia. Aqui nunca chove. A Namíbia chove sempre de janeiro a março, mas aqui nunca chove. No deserto, na localidade de Swakopmund. Aqui é uma favela enorme. Vai passando. As crianças são de 3 a 6 anos, como eu falei da outra vez. Porque até os 3 anos na África, as crianças mamam no peito da mãe. Já não morrem de fome. Quando 6 para 7 anos, quando entram para a escola do governo, por mais carente ou pobre que seja, a escola sempre tem uma merenda escolar, um mingau, alguma coisa para beber. Mas entre os 3 e os 6 anos é onde nós temos o maior índice de mortalidade infantil. Vai passando. A tribo dos Himbas é o lugar mais rústico. Eu posso até dizer o lugar mais primitivo do continente africano. Tem outros países pobres, como Malawi, como a Somália e tantos outros, mas rústico assim, viver desta forma, não há nenhum outro lugar no continente africano. Eles não tomam banho. As mulheres, depois que passa o período delas, é que elas vão se lavar um pouco. Mas banho ninguém toma banho. A menos que esteja chovendo, daí aproveita e toma banho na chuva. Aquele cabelo ali, aquilo ali é uma obra de arte, como eu já falei da outra vez. Aquilo ali leva de 3 a 4 dias para preparar um penteado daqueles. Esse aqui é um dos líderes, um dos reis, já se converteu, esse já é um batizado também, vai passando. Aqui um dia de chuva, vai passando. Algumas fotos eu já mostrei aqui. Isso aqui é uma apresentação com meu filho. Segura aí só um pouquinho. Meu filho fez essa para eu mostrar na conferência missionária lá em Minas. Então estou aproveitando e mostrando a mesma coisa aqui. Vai passando. Queridos, essa mulher está segurando uma Bíblia na língua Oxirreiro. Por mais de 20 anos, nós não conseguíamos Bíblias nas línguas tribais, só em inglês. E agora, então, veio que a Sociedade Bíblica na África do Sul não produz mais as Bíblias para as tribos ali na região da África Austral, e eles estão encomendando as Bíblias na China. A China é que está produzindo as Bíblias nas línguas tribais para a África Austral. Talvez para os outros países da África também, mas o que eu tenho conhecimento é esse aqui. Só que aí a China, ela tem muitas gráficas, sabe aonde? Num país que ela sustenta chamado Coreia do Norte. Se você for para o aeroporto ou na fronteira da Coreia do Norte com uma Bíblia, talvez você não seja nem preso, mas vai ser interrogado. O que você está fazendo aqui com isso aqui? É proibido. E quando nós compramos as Bíblias em caixas fechadas, está lá, Oxirreiro Bibles, made in North Korea. Você já ouviu falar do cúmulo dos absurdos? Bíblias fabricadas na Coreia do Norte. Aí quando eu vou para a palavra, eu vejo aqui um versículo que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele pode fazer isso. Ele é capaz. Ele pode, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Redentor. Vai passando. Hoje, então, nós estamos fazendo campanhas, né, para conseguir adquirir o número maior possível de Bíblias, para que eles possam ter a leitura da palavra também, pelo menos deixar 5 ou 10 Bíblias. Hoje nós temos 21 pontos de pregação, de visita, de discipulado, porque temos a igreja na cidade, no Opu'u, que é uma cidadinha pequena. E daí, na região do Cunene, algumas são 80, 85 quilômetros de distância, 25, 30, para cada uma das direções da cidade,
nós temos então pontos de pregação e de discipulado, e tem sido uma bênção. Eles não têm uma clínica, muito menos um hospital, não há dentistas, não há médicos. Se é um lugar onde nós temos que aplicar aquele ensinamento do Novo Testamento, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Eu tenho visto milagres em cima de milagres após milagres. Vai passando? Aqui é no Malawi. Todos os anos nós temos ido ao Malawi também, pastor, para fazer um treinamento com os líderes. Hoje nós não temos recurso para mandar os líderes para as escolas bíblicas, para os seminários, porque custa muito e leva muito tempo. É 2 a 3 anos no mínimo, um curso de teologia hoje. Mandar eles para o Brasil, eles nunca mais vão voltar para a África. É verdade. A Missão Betânia, outro dia, deu lá a bolsa, 12 bolsas para alunos de um país africano. Sabe quantos voltaram para a África? 1, porque ele estava na cadeira de rodas. Os outros todos, claro, a gente vem pregar nas igrejas, eles levam a gente para almoçar, para comer pizza, pagam tudo para a gente. Se a gente olhar numa vitrine e ver um tênis bonito, pode pegar, eu dou para ti. E é pizza de graça, é sorvete de graça, é Uber de graça, é tudo de graça. Quem é que vai querer voltar para a África tendo uma vida tão boa como aqui no Brasil? 12 vieram para serem formados, 11 ficaram aqui no Brasil. Não há pecado nenhum em ficar no Brasil. O Brasil também precisa de homens de Deus. Mas o propósito não deu certo. Então nós fazemos o nosso treinamento com os líderes no local. Nós chamamos de TTL, Tempo de Treinamento para Liderança. Demora mais, mas é mais eficiente. Então nós vamos ao Malawi, nós trazemos todos os jovens, os líderes futuros, e dali, quando a gente termina, todos os dias, as escolas, elas terminam o período da aula às 14 horas. Então, do meio-dia até as 2 da tarde, nós vamos fazer visita nas escolas que abrem as portas. Segura aí. E quando eu me apresento nessas escolas, eu digo que eu sou do Brasil. Brasil, soccer, uau, Rivelino, eles falam, Pelé. E daí eu digo, yes, I used to be a soccer player. Eu também fui jogador de futebol. E eu fui amador. Mas não precisa falar amador. Uau, Brazilian soccer player here. E ali você quebrou o gelo e chamou a atenção de todo mundo. E agora então é o momento de falar sobre o plano da salvação de Deus através de Jesus Cristo. Amados, o Malawi, depois da sua independência, uns 60 anos atrás mais ou menos, eles correram com os brancos todos, todo mundo teve que sair, fugir. Mas os muçulmanos dos países do norte vieram, desceram até ali e invadiram o Malawi. O Malawi já foi um país com mais de 90% da sua população cristã. Tudo que é escola, igreja, eu já falei isso aqui, estou repetindo. Tudo que é escola, hospital, clínica, tudo é da igreja metodista, da igreja anglicana, da igreja presbiteriana e assim por diante. Aqui entregando Bíblias para a diretora da escola. E com isso os muçulmanos, eles têm estratégias e diretrizes para ganhar o mundo, que é através da população. Então eles ensinam e encorajam os casais a terem no mínimo 10 filhos, 12 se possível. Mínimo 7. E se ele tiver só 5 filhos, o homem tem a maior vergonha de dizer que só tem 5 filhos. Porque vão perguntar, mas só tem 5 filhos, cara? Você não é homem, cara? Só 5? Only 5 children? You're gonna end up poor. Você vai terminar sua vida sendo pobre. E os cristãos têm 2 no máximo. Porque a vida é muito cara, é tudo muito caro, está muito difícil, não dá para viajar. Se tiver mais de 2, já não se consegue.
E a população das escolas, a sua grande maioria desses alunos, são filhos de muçulmanos. Vai passando. Esse ano aqui nós visitamos nós visitamos 10 escolas. O mínimo que cada escola tem é 1.000 alunos, queridos. Mas eu visitei uma escola com 2.400 crianças. Eu poderia dizer mais de 20.000, mas vamos ficar nos 10. Mais de 10.000 alunos e professoras foram ministrados esse ano, onde nós falamos do plano da salvação de Deus através de Jesus. Religiões tem muitas, eu digo para eles. Religiões tem muitas, mas caminho para viver na eternidade só tem um, e esse um é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Seja a cor de pele que tiver, o tamanho do cabelo que tiver, o peso que tiver, torça para o time de futebol que quiser, vote no partido político que quiser, não tem outro meio para ir à eternidade, só através de Jesus. Os professores que foram criados na igreja estão se reconciliando e voltando a participar dos cultos novamente. Vai passando. Esse é o Cachepa. O Cachepa se converteu. Um dia eu precisei de pegar uma carona. Eu não tinha dinheiro para alugar um carro, então eu tive que andar todo uma Malawi de carona. E ele era um vendedor de crédito para telefonia celular. Aquelas vezes quando a gente tinha um cartãozinho, comprava o crédito lá na farmácia, no posto de gasolina, no armazém, que tinha uma raspadinha assim, você colocava aqueles números no celular, daí você tinha crédito para falar. E esse era o trabalho dele. Mas numa viagem de Balaca até Monkey Bay, quando chegou em Monkey Bay, ele já tinha se reconciliado com o Senhor. No domingo ele já era o meu tradutor no culto. E hoje ele é um discípulo, ele passa um tempo conosco na África do Sul, depois volta e ele é o que está fazendo o trabalho de coordenação das 3 igrejas que nós temos lá. Vai passando. Aqui, talvez mais de 2.000 crianças aqui, porque para o lado de cá era muita criança também. Vai passando. Pode ir passando. Nós entregamos uma bola para cada 100 alunos. Se a escola tem 1.000 alunos, são 10 bolas de futebol. Vocês não precisam me dar oferta para bolas. Eu tenho um ex-jogador. Ele é nosso mantenedor só para bolas de futebol. Então, quando eu preciso de bolas de futebol, eu falo com esse irmão, um amigo nosso, que inclusive está lá ajudando lá na seleção brasileira agora. Ele foi goleiro e ele mantém essa doação para as bolas de futebol nas escolas. Então, no mínimo que a gente deixa sempre é 10, 12 bolas em cada uma das escolas. Vai passando. Outras Bíblias, tanto na língua tchétchewa como em inglês. Ali são Novos Testamentos apenas. Vai passando. Lembram daquele filme, O Menino que Descobriu o Vento? Eu já falei disso aqui, né? Aquele filme foi feito aqui. Bem na beira quase do lago Malawi, Lake Malawi. Então aquele menino não é do Malawi, aquele menino, ele é um artista, ele veio de outro país, mas a criançada toda que eram coadjuvantes, muitos são dessa escola aí. Vai passando. O meu filho Derek falou assim: pai, quando nós fizemos o apelo para quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e quando um dia tiver que passar dessa vida aqui por uma outra, viver na eternidade é só através de Jesus. Se alguém quer isso, levanta a mão. E o Derek disse: pai, eu procurei um que não tivesse com a mão levantada, mas eu não achei. 2.000 crianças levantaram as mãos. Lembram que eu falei no início, queridos? Eu sei que para muitos, os intelectuais, às vezes eles têm muita dificuldade para isso. Na lei da semeadura. Mas eu mesmo sendo um bicho burro, um caboclo da roça, eu sei e tenho certeza
Assim como se coloca uma semente no chão e se regar ela germina e vai produzir, a semente plantada no coração dessas crianças vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos. O Malawi vai voltar a ter uma igreja forte, em o nome de Jesus. Eu creio nisso. O meu Redentor vive. Vai passando? Pode passar. Esse lugar parece a minha cidade no interior do Rio Grande do Sul. Eu gostei muito e fiz essa foto aí. Vai passando. Aqui agora nós estamos na África do Sul. Queridos, eu quero fazer um pedido de oração. A África do Sul tem passado por momentos turbulentos nesses últimos anos. E principalmente esse ano agora. Vai passando? Pode passar mais uma. Essa favela aqui é um lugar, uma fazenda que foi invadida, né? E hoje eram 3.000 durante a pandemia, hoje já são mais de 5.000 dessas casinhas assim, né? Uma população imensa, todos desempregados, né? E nós, nos nossos trabalhos então com os projetos de hortas, nós temos dado esse socorro, né? O que Jesus sentia quando ele via as pessoas na necessidade, quando ele entrava numa casa e via uma panela e não tinha nada para se cozinhar naquela panela, o que Jesus sentia era compaixão. Não era pena, nem era compaixão. E é isso que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida e da minha esposa. Entrar numa casa dessas, onde quando chove fica tudo molhado lá dentro, as pessoas não conseguem dormir deitadas. Elas têm que dormir na cadeira, porque as goteiras estão aqui, ali, então elas ficam quietinhas aqui, pelo menos com o olho fechado, porque vai passar a noite. Porque se deitar, se não molhar o peito, as costas, vai molhar as pernas, de tanta goteira que tem. Vai passando. Esse aqui é o Elias. O irmão Elias, quando nós o conhecemos, quando ele veio participar do nosso primeiro culto ao ar livre nessa favela aqui, o Elias era membro de um partido político e ele tinha até uma carteirinha. E aquele partido político não acredita em Deus. Para eles, Deus é coisa para os europeus. Para nós aqui, não. Nós seguimos outra ideologia. Então, Deus não existe. Esse negócio de Deus não é para nós aqui. E ele era ferrenho na ideologia dele. Mas Deus tocou na vida dele. Hoje ele já abandonou a questão da política. Hoje ele é um crente fervoroso. É o nosso obreiro, ainda não é um obreiro, como é que se diz, consagrado, mas ele vai ser nesse ano ainda, né? E é ele que coordena todo o nosso trabalho ali. Vai passando? Ele perdeu a filha dele depois disso. A filha dele era campeã de pesos leves no boxe, para o Eastern Cape. E ela, por causa de um relacionamento que foi rompido, o namorado deixou dela, numa madrugada às 2h ela foi e tirou a vida dela se enforcando. Às 2h30 eu recebo uma foto com a imagem dela ali. O que fazer agora? Vai passando. E uma das coisas que a gente faz, então, sempre na despedida, depois do culto ao ar livre, é dar uma porção, seja de tomate, seja de espinafre, um repolho. Pode ir passando. Vai passando. Vai passando também. Os cultos ainda são ao ar livre assim. Nós construímos um pequeno lugar onde nós temos a nossa creche, né? E também a reunião de oração. Mas quando é o culto tem que ser ao ar livre porque não temos espaço para todos. Vai passando, vai passando. Esse ano nós estamos colhendo novamente repolhos com mais de 5 quilos cada. Segunda-feira agora eu recebi a mensagem do meu filho dizendo: pai, nós colhemos alguns com 8 quilos. Amados, um repolho com 8 quilos é comida para uma família inteira a semana toda. É só fazer a sopa direitinho. Vai passando. Pode ir passando. Está ali a minha esposa, Ana Ruth. Aqui é uma outra creche. Nós temos 8 creches na região de Porto Elizabeth hoje.
umas em Utenake, no Joslovo também, Caduece, e também no Oma Township. E um total de 300 crianças nessas 8 creches juntas. E essas crianças, aqui essa creche foi construída por alunos voluntários que vieram de uma faculdade de carpintaria na Alemanha. Na Europa tem curso de carpintaria. E eles vieram fazer um estágio conosco durante a Copa do Mundo de 2010. E esse prédio continua intacto por dentro, a estrutura dele toda, só que as paredes ficaram muito desgastadas. Então, o ano passado, a gente conseguiu fazer uma reforma, vai passando, e colocamos esse zinco galvanizado, e agora é o prédio mais bonito da favela. Vai passando. Não é porque é na favela que as coisas têm que ser feitas à la vontade, assim, do jeito que... Não, eu não acredito nisso, mas eu não acredito na teologia da prosperidade, mas na teologia da miséria eu também não acredito. Eu acho que as coisas do Senhor devem ser feitas com excelência. Vai passando, essa é uma outra creche, ali está o meu filho, fazendo muito frio lá, vai passando, pode ir passando, é uma das creches também, vai passando. Aqui é onde nós temos o nosso projeto piloto. Aqui são 7 containers, onde então os voluntários vêm, onde eles aprendem a trabalhar na horta, e depois que eles já sabem, eles podem ir para as tribos, né, para os locais rurais, e implantar os projetos lá. Vai passando, aqui são beterrabas, ali são as caixas d'água com 5.000 litros cada uma. Alguém perguntou por que todas elas de uma coisa. Ah, mas nós estamos na África. Então tem que ser colorida a coisa. Vai passando, espinafre, alface, ali mais beterrabas. A média mundial, internacional de beterrabas é 7 beterrabas para 1 quilo. Mas Deus tem nos abençoado que nós temos colhido beterrabas com 1 quilo cada uma. E eu já colhi com 2 quilos também. Espinafre, aqui é uma professora, mas ela não consegue emprego, vem trabalhar na horta também. Vai passando, espinafre, vai passando, pode passar. E é isso aí que a gente vai fazendo, ensinando eles, né, a trabalhar. Nós temos 20.000 pés de repolho plantado. Então, conforme vai colhendo, 200 pés, 250 todos os dias, outros já vão preparando a terra, no dia seguinte já se planta de novo. Quando colher lá no final, aqui já está na hora de colher novamente. Aqui é a nossa capela, lá nos 7 containers. Aqui são 3 containers, um de cada lado, de 12 metros, e um de 6 no fundo lá. Aqui já é a cozinha, que é outra diferença. E hoje o Ministério da Agricultura, ele está trazendo grupos, né, que querem se envolver na agricultura e aprender para conhecer o nosso projeto, tirar fotos, fazer vídeos, para incentivar outras regiões também. Cenoura, vai passando, mais repolhos, vai passando, beterrabas. Aqui sempre depois do culto também, vai passando. E aqui é onde nós temos 11 containers. Né? Aqui começamos com 1 container no ano de 2008 e hoje são 11 containers. Aqui é bem próximo à fábrica da Volkswagen, também da Pneus Continental, Pneus Goodyear, que já fechou, a GM, a General Motors, fechou a fábrica também. Então, cada vez mais desemprego, aumentando a criminalidade toda hora. Essa já é a última foto. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, queridos. Estejam orando. Quantos aqui já ouviram falar daqueles movimentos da xenofobia na África do Sul? Nas notícias. Anos atrás tivemos vários problemas. Mas antes da Copa do Mundo começou um movimento e o presidente foi, então, em cadeia nacional, falar na televisão e no rádio e pedir, por favor, implorar para que eles parassem com isso, porque iria sujar o nome, ou ia manchar o nome da África do Sul na Copa do Mundo. Porque depois de 2010, foram agora 15 anos sem estar numa Copa do Mundo, 16 anos, e eles estavam classificados. Ok, todo mundo ficou quietinho. Domingo passado, a África do Sul perdeu, se eu não me engano, para o Canadá, foi isso?
Na segunda-feira já começou os movimentos de xenofobia. Na terça-feira foram muitos ataques. E na quarta-feira eles pararam o país. Nenhuma escola, nenhuma creche, nada. Os nossos projetos ficaram todos parados. Nenhuma escola abriu. Porque tem milhões de trabalhadores na África do Sul que vêm do Malawi, vêm de Moçambique e a grande maioria do Zimbábue. E são pessoas que gostam de trabalhar, elas vêm para trabalhar. Enquanto que os sul-africanos, eles são diferentes. Eu não gosto de usar a palavra preguiçosos, mas eles são muito marcha lenta. Enquanto que uma pessoa do Zimbábue trabalha e faz uma boa produção, você precisa no mínimo de 3 sul-africanos para tentar fazer o que esse do Malawi faz, ou de Moçambique, ou do Zimbábue. Sem falar nos sindicatos. Trabalha 3 dias, já vai no sindicato. Trabalha 4 dias, já vai, é atestado médico, e atestado médico, e atestado médico. Tem muito médico cubano, não sei, eu acho que eu não poderia falar isso aqui, mas tudo bem, já que eu abri o... Tem muitos médicos cubanos na África do Sul. Eles não estão nem aí, o negócio dele é fazer atestado. Quem tem que pagar isso? Os empresários, os patrões, que é só prejuízo em cima de prejuízo. Essa é a minha opinião, amados. E com isso, então, as pessoas que vêm, que são trabalhadores, que vêm de Moçambique, que vêm do Zimbábue e que vêm do Malawi, eles ganham trabalho. E esses são os perseguidos, os atingidos. Muitos deles têm a sua casa queimada, eles batem com paus, com sarrafos. É terrível, terrível, terrível. O meu filho esteve numa das favelas da semana. Por ele ser branco, não tem problema ainda. O problema é só contra os negros do Zimbábue, Moçambique e do Malawi. Um bom motivo para nós estarmos orando pela África do Sul. Amém? Eu quero concluir com isso. Mas essa palavra, queridos, o meu Redentor vive. Eu tive na conferência missionária em Minas, semana passada. Tive agora, essa semana, durante a semana, transferindo a minha sogra, que está com 90 anos, trazendo ela do Nordeste. Um sobrinho meu conseguiu trazer ela, nós colocamos ela. Antigamente a gente chamava de asilo, parece que hoje não chama isso mais. É lar de idosos. Então a minha sogra foi para um lar de idosos, lá no Rio Grande do Sul. E uma bênção, já está bem, né, bem entrosada e tudo mais. Mas o que eu tenho ouvido pessoas falando, que o Brasil já era, uma bananeira que já deu cacho, que esse país não tem mais jeito, que não se acredita mais em nada. Queridos, eu penso diferente. Quando eu penso ou eu olho para o Brasil, me vem à lembrança esse versículo que nós lemos. O meu Redentor vive. Não é partido político que vai mudar esse Brasil. É Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que o Brasil não é uma bananeira que já deu cacho. O Brasil ainda tem muito fruto para produzir. Eu creio nisso. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Seja empregado, seja empresário, seja comerciante, seja estudante, seja o que for. O meu Redentor vive. Eu lembro daquela passagem lá em Êxodo, quando Moisés, aquele menino que Deus trouxe para ser um libertador, quando ele traz o povo, quando ele liberta eles do Egito e chega agora para atravessar, entrar para um outro lado, tem lá o mar na frente. Sem nenhum túnel e também nenhuma ponte para cruzar por cima. Mas o Redentor do seu povo abriu o mar vermelho. E eles passaram a pé enxutos. Quando não tinha mais o que fazer. Quando não tinha mais para onde ir, para onde fugir, para onde escapar. Deus abriu e fez o caminho para eles. Mais tarde eles agora entram pelo deserto. E eu conheço acerca de deserto, amados. Eu vivo há 32 anos no deserto.
Eu nunca entro no deserto sem ter pelo menos 5 a 10 litros de água, reserva técnica. Aquilo não é para você ir tomando, não. É uma reserva técnica. Se acontecer alguma coisa, por 2, 3 dias nós temos água para beber. Só que eles entram no deserto sem nenhuma reserva técnica. Nem sequer um pouquinho de água, como os ciclistas e os maratonistas levam por aí. E não tem água. E andam alguns dias e de repente eles se deparam com a água. E as águas eram amargas. Deram o nome das águas de Mara. E começam a murmurar contra Deus. E Moisés vai novamente falar com o Redentor. Senhor, socorre-nos. E Deus mostra uma árvore. E aquela árvore tinha galhos. Quando eles colocaram eles na água, as águas foram transformadas e eles puderam saciar a sede deles. Queridos, o nosso Redentor vive. A situação à nossa volta, no nosso entorno, não importa. O que importa para nós, os cristãos, nós crentes em Jesus, é termos a certeza disso, que o meu Redentor vive. A coisa pode apertar, a chapa pode esquentar, as coisas podem ficar difíceis, até um pouquinho mais do que já estão, mas o meu Redentor vive. Eu tenho certeza disso. Quando veio a pandemia, eu pensei que era o fim. Acabou meu ministério. Agora vai morrer a metade da população mundial, eu vou ter que ir embora para o Brasil. Talvez não vai mais nem ter voo, porque não teve voos nenhum para atravessar o Atlântico durante muito tempo. Talvez eu vou ter que voltar para o Brasil de barco, sei lá como. E acabou tudo. 3 meses depois, saiu a minha residência permanente na África do Sul, em meio à pandemia. Hoje eu sou sul-africano. O meu Redentor vive. Quando eu fui para... Eu estou terminando com isso aqui. Quando eu fui para a África, nós tínhamos um sustento de $800 para mim e para minha esposa por mês. A nossa igreja no Rio Grande do Sul estava dando $100 e a esposa do pastor, porque ela é do Canadá, ela é missionária do Canadá, dava mais 100. E outros amigos, então, estavam juntando ali, eu tinha um total de $800. Passaram-se 2 meses, baixou para 500, porque alguns falharam. E eu comecei, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? 1, 2, 3, a minha esposa engravidou, e agora veio a nossa filha Bruna. E quando a minha filha crescendo agora no campo de refugiados, descalço como os outros refugiados também, a roupa a gente trocava uma vez por semana. Por que vai trocar todos os dias? Se amanhã de manhã nem mal amanhecer o dia, já vai estar tudo sujo de novo. Brincando e se enrolando na areia. Então lavava a roupa uma vez por semana só, que era no balde. Nasceu o meu filho agora. Eu tenho 2 filhos. E a minha pergunta é, Senhor, o que vai ser dessas 2 crianças? Eu mal tenho sustento para colocar comida na mesa. Carro eu não tinha, eu usava o carro da missão, que era da Jocum, para andar para cima e para baixo. Eu tinha que pagar por quilômetro rodado. A Jocum cedia os veículos, mas nós tínhamos que pagar, era centavos, mas era por quilômetro rodado. Senhor, o que vai ser dos meus filhos, Pai? O futuro dessas crianças, o que vai ser deles? E Deus me respondia, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Hoje a minha filha é médica. E o meu filho é piloto. E Deus continua dizendo para mim, deixa comigo. Quando eu estava dizendo, pô, Senhor,
tenho 2 filhos, os meus amigos todos têm netos já, e estão lá se babando à toa com o netinho no colo, mandando foto no Instagram, no Facebook, e eu não tenho netos, pai. No início desse ano, eu estou lá na Namíbia, e eu estou fazendo um churrasco, e eu faço muita carne de ovelha, carne de gado um pouquinho, mas mais é carne de ovelha. E tinha uns pedacinhos de carne de caça. Aí vem a minha filha por trás assim e diz: pai, será que eu posso comer isso aí também? E eu digo: por que não? É que agora eu estou grávida. O quê? E agora daqui 4 semanas nasce o meu neto. O meu Redentor vive. Vamos colocar de pé. Eu queria ser um pouquinho mais teológico, mas nessa igreja não é preciso. Vocês têm um pastor extremamente habilitado, qualificado, ungido, preparado por Deus para ensinar a palavra de Deus para vocês. E eu acho que um relatório missionário está de bom tamanho aqui hoje de manhã. Bem, eu queria muito poder pregar como ele, queria muito ter esse dom da palavra que alguns colegas meus têm, mas Deus não deu isso para mim. O que Deus deu para mim foi ser um homem prático, sabe? Então, para mim tudo é muito prático. A esposa de um pastor aqui de São Paulo, quando teve minha viagem, puxa, mas você é aperreado mesmo, hein? E eu sou, foi assim que Deus me fez. Eu não deixo nada para daqui 20 minutos, quanto mais daqui para amanhã. What I have to do, I do it now. It's today, nothing for tomorrow. Tomorrow is another day. Amanhã é outro dia, vai ter as suas coisas também. Então, o de hoje a gente faz hoje. Obrigado. Vamos orar por esse irmão querido, né? Usando mesmo. A gente fica querendo ser igual a ele, né? Fala, queria pregar como ele. Queria ter o impacto que ele causou ali na África, hein? Que coisa maravilhosa. Vamos orar por ele, por esse ministério. Senhor, obrigado. Pastor Silmar, sua família, sua casa, seus filhos. E agora, Senhor, a família crescendo. Abençoa, Senhor, esse parto, essa reta final de gestação, que chegue realmente este bebê para a alegria e vida da casa e para o coração do teu filho. Abençoa, Senhor, esse continente tão desafiador em tantos lugares, todos os lugares que foram mostrados ali em fotos, ó Deus, centenas, milhares de pessoas. Que a tua graça, que o teu amor esteja sobre eles, ó Pai. Continua usando o teu filho, a casa do teu filho, toda essa rede que foi criada, Senhor, de formação de lideranças, de hortas e plantações enormes. Que essa onda continue a crescer e alcançar cada vez mais pessoas, mais lugares, Senhor. Abençoa o teu filho na volta para casa amanhã também. Tudo corra bem para que ele chegue em segurança. Em meio a esse tempo turbulento, ele continue sendo ali um farol, continue gerando esse impacto do teu reino tão precioso, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, porque ela também abre os nossos olhos, ó Deus. Nós somos muito mal acostumados. As coisas, como foram ditas aqui, Senhor, são muito mais fáceis para nós do que para a maioria das pessoas do mundo. Então nós temos as nossas lutas, ó Deus, nós temos os nossos desafios, mas ensina-nos a colocar as coisas na proporção correta, na proporção certa, Senhor. Ajuda-nos a não fazer tempestades em copo d'água, a não supervalorizarmos às vezes muitas das nossas mediocridades. Dá-nos um senso correto, Senhor, de valor das coisas, desde o valor do pão de cada dia, Senhor, até tantas coisas que o Senhor tem provido sobre nós, Pai. Dá-nos um senso equilibrado das coisas, ó Pai. Então nós te agradecemos porque esta manhã para nós é um chamado de bom senso também. É um chamado de gratidão, é um chamado de lembrança. E como teu filho nos ministrou, ajuda-nos a lembrar no meio dos nossos desertos que o nosso Redentor vive. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, naqueles momentos onde parece que não há saída, onde parece que estamos num labirinto para a morte.
lembrar que o nosso Redentor vive, que o Senhor vive, ó Deus, que o Senhor ainda abre caminho aonde não há caminho. Renova a esperança de muitos aqui, ó Deus, nesta manhã, que estão se vendo assim, numa situação sem saída e precisam lembrar desse pedaço de versículo da Tua palavra, que o Senhor vive. Por isso há esperança, há saída, há um caminho, Senhor, e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos repetir mais uma vez? Coloque a sua vida, a sua casa nestas mãos. Posso crer. Quantos aqui têm suas vidas na mão de Jesus? Dê uma salva de palmas a Ele. Ele vive, Ele reina eternamente. Roseni, receba o nosso feliz aniversário. Está fazendo aniversário a Roseni, querida. Parabéns, obrigado pela bênção que você é para a nossa comunidade. Edson e Penha fazendo 41 anos de casado. Muita festa, muita alegria. Vamos orar, vamos encerrar. Obrigado a todos que estiveram nessa manhã e continuemos sempre em frente. Obrigado, pastor Silmar, por toda a inspiração que o Senhor é para que aqueles que estão na caminhada não desistam. E lembrem-se, puxa, nosso irmão está lá batalhando, vamos batalhar aqui do nosso lado e vamos chegar juntos lá. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Ele agradece a igreja é parceira desses trabalhos que ele faz lá na África. E para nós é uma honra poder ter ponte contigo lá e ser, de alguma forma, parte daquilo que acontece. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, por cada vida, família. Obrigado por toda a inspiração e por toda a lembrança, Senhor, de que Tu és um Deus vivo nas nossas vidas. Guarda a nossa semana, Senhor, que tudo que aconteça na Tua presença e que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo jamais falte em cada vida, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Vai torcer à noite, mas torça com moderação, hein? Então vou levantar as minhas mãos e louvar.